Salve, pessoal! Estamos começando mais um Lance na Jogada, que hoje coloca em discussão se o futebol passa por uma mudança de rota. O destaque dos clubes será tão forte a ponto de subirem de valor em relação às seleções? Quem nos ajuda a detalhar essa situação é Ricardo Góes, autor do artigo A Era dos Clubes de Futebol. Ele é administrador especializado em marketing esportivo e já foi consultor de clubes como Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense. Olá, Ricardo. Vamos contar com você aqui. Obrigado, gente. É um grande prazer estar aqui, junto com o Pedro Trengrauze, que é coautor do artigo. Espero que a gente possa contribuir aí para essa discussão de um assunto tão importante como a redistribuição das decisões e enfim, esse reformatamento, desculpe o termo meio Collor da vida, né? Enfim, que eu estou usando, do futebol mundial que a gente tem agora, que lembra um pouquinho a última grande reformulação que aconteceu lá atrás na Copa de 78 da Argentina, do ponto de vista de marketing. Muito importante a gente analisar isso. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, como ele adiantou, para fazer parte desse debate, temos Pedro Trengrauze, que já está praticamente em casa aqui no Lance, né? Ele é coordenador acadêmico do programa da FGV em Gestão do Esporte. Ele está sempre seguro aqui e é coautor do artigo. Muito bom estar com você aí, Trengrauze. O prazer é meu, parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade. Sou coautor desse artigo mais pela generosidade do Ricardo Hinrichsen Góes do que pelo meu esforço, mas é um tema realmente muito relevante que a gente precisa tratar com atenção, porque reflete uma tendência que o Brasil está atrasado, mas que vai chegar por aqui, sem sombra de dúvida. Obrigado pela oportunidade e parabéns. Obrigado. Mas por que vocês acreditam que o jogo virou ou tende a virar? Vamos lá. Tem muitos aspectos importantes aí. A gente tem muitas transformações acontecendo no mundo do futebol nos últimos 20 anos, desde a mudança da questão do futebol de clubes se tornando mais importante a cada ano. Enfim, vamos lembrar, e esse é o cerne do artigo que eu e o Pedro escrevemos sobre essa mudança que a gente tem do ponto de vista de força política e econômica do futebol de clube, de seleções para o futebol de clubes, que sempre foi, o futebol de seleções sempre foi, a Copa do Mundo sempre foi o que existia de mais importante e mais relevante em termos de futebol no mundo até o final do século passado. Continua sendo, naturalmente, um evento extremamente importante, mas ao longo dos últimos 20 anos a gente tem visto, do ponto de vista econômico, o que não é pouca coisa, porque a gente vive num mundo econômico, não é verdade? Enfim, é uma mudança radical nesse aspecto, como a gente vai ver no estudo que a gente fez. Então, a gente tem uma modificação nesse processo que muda toda a geopolítica do futebol no mundo. Existe um monte de coisas aí voando que o leitor normal se esbarra aí no dia a dia sobre novo campeonato mundial de clubes e nova a sucessora da Champions League, a Liga de superclubes europeus e etc. e tal. Às vezes a gente acha que isso tudo não está interligado, mas todos esses assuntos têm a ver com a única modificação que a gente tem na geopolítica do futebol, que acontece ao longo dos últimos 20 anos, como eu falei, mas ela é mais extrema, vamos dizer assim, à medida que os anos vão passando e isso vai se tornando mais óbvio. Então, esse é o pano de fundo desse artigo que a gente escreveu, eu e o Pedro, e que tem implicações profundas, não só para o mundo do futebol,
mas que naturalmente vão se refletir aqui no nosso mundinho brasileiro. E a grande questão que todos nós debatemos aqui, eu, Pedro, enfim, todos nós, é como os clubes brasileiros irão lidar com as mudanças que irão acontecer, independente da vontade de A, B ou C. Esse aqui é o grande ponto. Enfim, como introdução, acho que essa é a melhor forma que a gente tem de colocar. É verdade. Pedro? Bom, do ponto de vista histórico, as competições mais importantes que surgiram no futebol lá atrás, sem dúvida nenhuma, diziam respeito à Copa do Mundo, né? As seleções. Então, a gente está falando aqui da Copa América, da Eurocopa e da Copa do Mundo. Pois bem, o século XX assistiu a uma mudança no eixo gravitacional das receitas das competições, terminando com as competições de clube valendo mais do que as competições de seleções no mundo inteiro. A Premier League, a Champions League, elas valem mais, elas faturam mais do que uma edição da Copa do Mundo. Esse é o cenário no final do século XX. E a gente, no Brasil, ainda vive um tempo em que a seleção é o produto mais valioso, diferente da Europa. O Barcelona, o Real Madrid, o Manchester, o PSG, enfim, todos esses grandes clubes europeus, eles têm mais receitas do que a seleção da França, da Espanha, da Inglaterra, e o Brasil ainda vive um cenário em que a seleção tem mais receita que os clubes. Isso é, sem dúvida, um sinal de atraso na evolução que o futebol mundial viveu, e o Brasil ainda não chegou lá. E não é o único. Nós temos a questão da estrutura dos clubes associativa, sem fins lucrativos, que é, talvez, enfim, um dos últimos países do mundo em que o futebol é relativamente desenvolvido, que não tem clube-empresa nem liga profissional. Essa é a situação do Brasil, e que só está entre os 10 principais países em receitas no futebol mundial, porque a TV Globo conseguiu organizar o mercado publicitário em torno do futebol encaixado na sua programação inteira. Então, a Globo, quando vende o pacote de futebol para os seus anunciantes, ela não vende o horário do jogo, ela vende toda a programação da emissora. É o bloco do futebol no Jornal Hoje, o bloco do futebol no Bom Dia Brasil, o bloco do futebol no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, enfim, no Esporte Espetacular, no Globo Esporte. Ela vende uma programação líder de audiência em todos os horários. Então, pela sua competência, primeiro, inserida de audiência em todos os horários, e segundo, pela inserção que essa competência lhe permite no mercado publicitário, ela consegue estruturar um pacote que permite aos clubes brasileiros receber o caminhão de dinheiro que eles recebem. Então, é mais pela competência da Globo do que pela competência dos clubes. E nesse momento em que todas as outras receitas estão atrofiadas comparadas com o resto do mundo, receitas com match day, quer dizer, o dia do jogo, com sócio-torcedor, com patrocínio, com licenciamentos, ou seja, tudo aquilo que depende dos clubes para se desenvolver no Brasil está muito atrás dos 10 outros principais mercados do mundo, exceto as receitas de televisão, que não dependem dos clubes, na verdade. Apesar dos clubes, apesar de um produto que não valoriza cada jogo como ele poderia ser valorizado, a TV Globo ainda conseguiu organizar o mercado publicitário para pagar o caminhão de dinheiro que paga pelos direitos de transmissão. Então, nesse cenário em que o país está atrasado em quase tudo, não é nenhuma surpresa que também esteja atrasado nessa tendência que é de valorização das competições de clubes em relação às competições das seleções. Esse é o cenário que a gente vive hoje, Vinícius. Você acha, Pedro, que isso aí, esse modelo arcaico também se deve a um comodismo constante em relação à CBF também, até para fazer regulamentos, até não só para a CBF, mas também com relação às federações também, a digamos, um jogo com os usos e costumes, a maneira como fica refém de federações, até para regulamentos mesmo? Na minha opinião, são vários fatores.
Mas realmente existe essa zona de conforto dos dirigentes atuais, não só das federações e da CBF, mas também dos clubes. Agora, olhando para a experiência do mundo, a gente percebe que coube ao Estado impulsionar essas mudanças. Vamos começar com a Inglaterra. A Inglaterra, ela foi vítima de 2 tragédias, uma que, enfim, centenas de pessoas morreram num incêndio em Hillsborough, que deu origem a uma comissão parlamentar de inquérito no parlamento inglês, que deu, então, origem ao Taylor Report, que nada mais era do que o resultado dessa CPI, que dizia que para o futebol acontecer na Inglaterra era preciso mudar drasticamente as condições dos estádios, que precisavam oferecer mais segurança para os seus torcedores. Para mudar a condição dos estádios, os clubes precisariam investir nos seus estádios e não tinham dinheiro para isso. E aí, naquele momento, quem já leu aquele livro The Club, que no Brasil está traduzido como A Liga, que é sensacional e conta a história da Premier League, percebe que esse movimento acabou motivando a criação da Premier League, que é o marco da grande virada do futebol na Inglaterra. Os clubes, até a criação da Premier League, embora fossem estruturados como empresa, não eram bem geridos, não eram lucrativos, e o futebol na Inglaterra não era um bom negócio. Então, o Taylor Report, que é o resultado de uma CPI no parlamento inglês, exigindo investimentos e mudanças para que o futebol continuasse acontecendo na Inglaterra, somado a um conjunto de empresários que resolveram acreditar e investir no futebol, deu origem à Premier League, que mudou a história do futebol inglês e mundial, porque passou a ser referência para o mundo inteiro. Mas então, começando com a Inglaterra, a gente vê claramente uma mãozinha do Estado, regulando direito o setor, para que o setor, então, conseguisse se desenvolver plenamente. O mesmo na França. Na França, o Estado, por lei, obrigou que clubes da primeira e da segunda divisão fossem empresas. E isso permitiu, por exemplo, a compra do PSG pelos árabes, transformando o PSG num super time europeu. Então, a gente está falando aqui também, novamente, do Estado regulando o mercado e empurrando o futebol para frente. A mesma coisa aconteceu na Itália. E na Itália, a lei, inclusive, determina que os direitos sejam negociados coletivamente. É a lei que determina isso. A mesma coisa na Espanha. Os clubes todos foram obrigados a se transformar em empresa. Houve 3 exceções. Então, não vou tomar a exceção como regra. Nós temos que olhar para a regra. A regra foi virar empresa, obrigado por lei. E mesmo aqueles que não viraram, agora estão falando em virar, como é o caso do Barcelona em crise, como também foi o caso do Real Madrid, quando o Pérez ficou fora da presidência. O clube não pode mais ficar sujeito à insegurança, que é esse modelo associativo, dependendo desse salvador da pátria. Sendo empresa e indo mal, o bolso do dono vai sofrer primeiro, e por isso ele tem muito mais responsabilidade nas decisões que toma. Mas vamos para Portugal, também a mesma coisa. Portugal aprovou uma lei criando condições mais favoráveis para os clubes se transformarem em empresa, ninguém se transformou. Depois de 7 anos, uma outra lei obrigou a ser empresa, e hoje os clubes são empresas. Então, quando você me pergunta por que o Brasil ainda não avançou, quando a gente olha para a experiência no mundo inteiro e enxerga que o Estado foi o catalisador disso, a regulação, a lei foi quem realmente impulsionou, eu diria que está faltando realmente no Brasil uma legislação que olhe para o futebol com a perspectiva da sociedade e não que pergunte ao dirigente o que ele acha melhor para o futebol. Não dá para continuar perguntando ao doente qual é o remédio que ele quer tomar. Nós precisamos olhar para o futebol como uma atividade econômica que precisa ser melhor regulada para gerar mais emprego e renda no país. E começando com uma discussão que é um tabu no Brasil, mas que não dá mais para a gente continuar evitando. Clube de futebol profissional exerce atividade empresarial e tem que pagar imposto, como todo mundo tem que pagar. Se imposto não fosse imposto, se chamaria voluntário. Nós não podemos perguntar para o clube se ele quer ou não pagar imposto. Nós temos que perguntar para a sociedade se ela quer continuar pagando a conta dessa isenção que os clubes têm e que não tem o menor sentido. Quando alguém não paga imposto, quem paga, paga mais,
por quem não pagou. E a sociedade não quer continuar pagando mais imposto para clube de futebol que exerce atividade profissional não pague imposto. Então, talvez essa seja a primeira grande discussão a ser feita, e talvez seja na reforma tributária, e não numa lei específica, talvez, do futebol. O futebol, como qualquer outro negócio, ele tem que se encaixar nos modelos de negócios que a sociedade já conhece, que a sociedade já tem, até porque é preciso segurança jurídica para que haja investimento e para que o negócio consiga prosperar. Então, resumindo a resposta, eu acho que no Brasil a gente vai precisar do mesmo empurrão que todos esses países que eu citei precisaram, o Estado regulando direito essa atividade econômica. Talvez até a gente precise, né, desses resultados em campo, a gente vendo um Palmeiras caindo na semifinal do Mundial para o Tigres, né, que tem clube empresa, né, clube gerido por uma empresa, se eu não me engano, isso aí mostre também um pouco, né? Vinícius, olha, sem dúvida que o resultado em campo é a ponta desse iceberg, mas não deve ser o nosso principal motivador. Quem assistiu o documentário A Última Dança, do Michael Jordan, com o Chicago Bulls, no Netflix, quem não assistiu, vale a pena assistir, vai perceber, no final, que o dono do clube toma a decisão de dispensar um time que tinha sido campeão de tudo várias vezes e que poderia ficar no clube. E ele dispensa por quê? Porque ele tomou uma decisão econômica. O Chicago Bulls nunca mais ganhou depois que ele dispensou aquele time. Mas, na verdade, ele estava de olho no balanço do clube. Então, quando a gente olha para o clube como uma atividade econômica, o resultado em campo continua sendo importante, porque dele há premiações, aumento de interesse, você vende mais produtos, mas, no fim das contas, ele não é o fim último da administração, que precisa ter responsabilidade com seus gastos. Hoje, o dirigente amador, que está ali de passagem, aquele patrimônio não é dele, ele toma as decisões somente pensando no resultado em campo, porque a dívida que fica para trás não é problema dele. E onde tudo é de todos, nada é de ninguém. Então, contrata, demite, tem clube aí que paga 6 técnicos, 7 técnicos ao mesmo tempo. Quer dizer, isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. Isso só é praticado porque as decisões não consideram as razões econômicas. E por que não? Porque ninguém é dono. Ninguém é dono. Então, essa estrutura que a gente tem hoje, ela não funciona mais, a gente não consegue atrair capital, não consegue ter planejamento a médio e longo prazo, e mais do que isso, ela coloca esse resultado em perspectiva. Eu vou dar um exemplo aqui que o Ricardo pode me ajudar, porque nos Estados Unidos não existe rebaixamento. Existe um conjunto de clubes que todo ano joga a mesma competição. Ninguém entra, ninguém sai. Só entra por uma razão econômica, quando há um novo mercado a se desenvolver, quando alguém quer fazer um novo investimento, enfim, quando há uma razão econômica para isso. Porque lá é entretenimento, é um negócio. Né? E é por isso, talvez, que a NFL, por exemplo, é a competição que mais fatura no mundo inteiro, com 19 datas, inclusive. O time que joga mais no futebol americano joga 19 vezes por ano e consegue faturar aí 5 vezes mais do que a FIFA, por exemplo, por ano, né, com a Copa do Mundo. Essa é a realidade do futebol americano nos Estados Unidos, que inclusive é o maior mercado do mundo em tudo. Se a gente somar o PIB da Europa inteira, da União Europeia, é menor do que o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Mas é um conceito diferente. E aí, Ricardo, essa ideia da Superliga de clubes, ela vem também com a perspectiva de um grupo fechado, que não tem mais entrada e saída. É um produto de entretenimento, tal qual uma liga de esporte nos Estados Unidos. Né? É uma mudança de paradigma para nós, que ainda levamos em consideração o mérito esportivo e a possibilidade de algum clube chegar nas competições mais disputadas através do seu próprio mérito nas divisões inferiores. Né? É uma coisa completa, é outro animal, né, Ricardo? É diferente. E ainda por cima considera a questão de
que isso gerou resistência, né? Inclusive em algumas entidades, né? A FIFA, a UEFA também teriam ficado resistentes justamente por isso, né, Ricardo? Os primeiros desenhos, né, a gente indicavam aí não um formato tão radical quanto o formato que você usa nos esportes americanos, mas, digamos, um meio termo, né? Onde você iria garantir a participação das principais marcas todos os anos na competição, e você teria ainda um espaço para que alguns clubes se classificassem, vamos dizer assim, para a participação desse novo formato, né? Mas, de qualquer maneira, essa introdução de um formato onde alguns clubes têm participação garantida e eles não precisam se classificar para essa competição é uma mudança certamente radical de paradigma não vou dizer na Europa League, Champions League ou na Europa, no Brasil, é uma mudança de radical no futebol, no mundo do futebol, porque o mundo do futebol está baseado na meritocracia de quem sobe, desce, etc. Enfim. Então, vocês naturalmente vão imaginar que houve grande resistência a essa ideia. Enfim, eu não tenho vergonha de dizer que, sobre alguns aspectos, tem muita coisa acontecendo no mundo hoje em dia. Eu preciso ser solidário à Glória Pires e dizer que, sobre algumas coisas, realmente eu não tenho. Hoje tem várias questões que tem muitas variáveis, essa é uma variável importante. A questão do modelo associativo, se o modelo que clubes associativos como o Barcelona hoje trabalha com a visão do chamado Barça Corporate, que é tentar criar um veículo de investimento que permita ao clube associativo continuar a ser associativo, ainda assim ter um veículo para um investimento que favoreça o aporte de investidores com um nível de risco previsto, etc. Enfim, também é algo que a gente não consegue hoje, nesse momento, dizer. A única coisa que eu consigo dizer, aqui modestamente, do meu ponto de vista, é que a gente está vivendo um momento de transformação do futebol como a gente conhece. E aí eu não estou falando, naturalmente, do futebol brasileiro, estou falando de algo muito, muito maior, né? A gente tem uma modificação do modelo de negócio do futebol, com a introdução de modelos que nunca existiram. Então, você pega o Grupo City, que pode ser um exemplo do que vem pela frente numa multinacional do futebol, e a gente não sabe exatamente o que vai sair daí, mas é muito importante a gente analisar isso, sair dessa bolha, desse mundinho que a gente está aqui no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, Porto Alegre, em Recife, Salvador, etc., e entender que esse nosso mundo está passando por uma transformação radical, e quando eu digo radical, ela é radical mesmo. Eu falei antes aqui, quando a gente conversou, é uma transformação, eu dei um exemplo da transformação que aconteceu em 78, quando a FIFA introduziu o primeiro modelo de comercialização de Copa do Mundo, o Intersoccer 4, que depois foi, hoje é o lugar comum de como se negocia um evento esportivo, mas naquela época era algo absolutamente revolucionário. Hoje talvez a gente esteja passando por um momento muito parecido, de transformação radical. O que vai acontecer não dá para a gente saber, mas é muito importante, e nisso eu concordo inteiramente com o Pedro, a gente ficar ligado que, enfim, o mundo está se transformando e a gente precisa saber exatamente o que vem pela frente e entender que nós não estamos nós somos periferia, né? Nessas transformações, lamentavelmente, e como periferia, mais do que nunca, a gente precisa estar preparado para lidar com o que vem pela frente.
Pois é, entre o que vem pela frente, assim, houve uma projeção, não sei se foi uma resposta da FIFA, né, que foi, chegaram a cogitar até para esse ano, mas acabou adiado, o Mundial de Clubes vir de 4 em 4 anos. Não sei, o que vocês acham dessa fórmula? Vocês acham que vale a pena assim, ser um pouco mais abrangente? Então, eu queria fazer, porque isso tem relação muito grande com o artigo que a gente escreveu, na verdade, né? O artigo, sumarizando aqui, vamos dizer assim, ele estabelece que essa competição ela não é causa, mas ela é a consequência de um processo que vem antes, e esse processo que vem antes é o crescimento do ponto de vista econômico e financeiro da importância do futebol de clubes dentro do mundo do futebol, em detrimento das competições de futebol de seleções. Ao longo dos últimos 20 anos, especialmente desde o ano 2000 para cá, a gente vem assistindo aí uma situação onde as competições de clubes, no seu alto nível, no seu nível mais alto, né, enfim, elas têm um peso muito maior do que a própria Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo e talvez continue a ser durante um bom tempo uma recordista de audiência do ponto de vista de número de telespectadores, em especial na final da Copa do Mundo, o último jogo, mas economicamente não é um ativo que lidere, vamos dizer assim, no ranking da FIFA ou no ranking do futebol, enfim. Os gráficos podem ajudar um pouquinho a gente a entender como é que é esse processo que vem desde a fundação da FIFA em 1904, mas se intensifica isso especialmente desde 78. Na verdade, o que a gente tem aí isso aí é um retrato do status quo do futebol desde 1904, quando da fundação da FIFA, onde você tem a entidade principal no topo da pirâmide e você tem embaixo dela as confederações continentais, embaixo dela, como as pessoas vão aí ver, as confederações nacionais e embaixo os clubes. E se você olhar à direita, você vai ver as competições mais importantes. Vou pedir que a gente pule o topo da pirâmide, a gente vai para o segundo nível, e a gente vai ver as grandes competições do ponto de vista continentais. Então, você tem a Champions League, você tem o nosso querido aqui Campeonato Brasileiro, que foi decidido aqui há pouco tempo, você tem a Libertadores de América, você tem a AFC, Champions League, que é da Ásia, embaixo você tem a Premier League, você tem o nosso Campeonato Brasileiro, e embaixo a Liga Chinesa, cada vez mais importante. Mas tem um ponto aí importante, que se você olhar no topo da pirâmide, você vai ver que, ao contrário do que acontece em todos os níveis, a competição de clubes, do ponto de vista da FIFA, a competição que tem o maior peso não é uma competição de clubes, mas de seleções, que é a nossa querida Copa do Mundo, né? Isso é o único nível da pirâmide onde isso se verifica, e esse é o grande ponto. A gente está num processo de mudança, de transformação, onde o futebol de clubes ganha uma potência do ponto de vista econômico muito grande, que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. E esse slide aí, onde a gente tem a Copa do Mundo no topo da pirâmide, a gente vai precisar rever, e a FIFA já está revendo, como ela precisa ter uma competição de clubes, como tem nos níveis abaixo. Cada vez mais importante para a FIFA vai ser ocupar o topo dessa pirâmide como uma competição não de seleções apenas, mas com uma competição de clubes. Esse é o ponto de partida que a gente tem. Essa pirâmide é a pirâmide que a gente teve desde 1904 até 2000 e alguma coisa, e agora a gente vai ter uma transformação
importante, e isso está por trás de muitas das questões às quais a gente é submetido aí no dia a dia, mudança de competição, etc. Enfim, é importante a gente entender o que está por trás das transformações.